Conforme eu anunciei, eu estou recebendo pela primeira vez aqui no programa Passando a Limpo a presença do Dr. Izandir Rezende, ele que é presidente do Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, o CDDIP aqui no estado de Mato Grosso, e ele é meu convidado porque eu quero falar sobre o idoso, eu quero saber como é que está o tratamento com os nossos idosos aqui em Mato Grosso. Seja bem-vindo comigo, Izandir. Agradeço pela oportunidade. Prazer tê-lo conosco aqui, obrigado pela sua oportunidade. Você já está à frente há quanto tempo na construção, obviamente, de um programa de proteção aos nossos idosos aqui no estado de Mato Grosso, Izandir? Olha, nós estamos aí praticamente já 12 anos. Há 12 anos, 12 anos. Porque antes de você assumir a presidência do Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, você durante muito tempo atuou na OAB, OAB. Defendendo essa causa. OAB, como presidente da Comissão do Direito do Idoso, pela nossa seccional de Mato Grosso. Continuo lá, Sou membro da comissão. E nesses últimos anos, principalmente nos últimos 6 anos, avançamos bastante nessas questões de discussões de políticas públicas voltada à pessoa idosa. Olha, eu confesso a você, Izandir, e daí a importância de você estar aqui, e com certeza Mato Grosso, que nos assiste nos 120 municípios onde nós estamos agora e fora do estado também, como é difícil discutir direito dos idosos, não só aqui no estado de Mato Grosso, mas eu diria que é nível de Brasil, porque muito pouco se ouve falar a respeito desta pauta. Por que, Izandir? O que acontece que os governos, é claro, não só daqui de Mato Grosso, mas do Brasil, tem tanta dificuldade para trabalhar exatamente essa temática? Eu acredito que primeiramente é cultura. Nós precisamos conscientizar, mudar essa cultura. Que o idoso, Agnello, ele tem uma importância significativa ao Estado. Com certeza, correto? Concordo, perfeito. Primeiro, ele trabalhou, Sim. Ele ajudou a construir, Sim. Criou-se uma família, deu aos filhos as condições mínimas, mas sempre atendendo a ele. E segundo, ele se aposenta. Sim. O fato dele estar aposentado não significa que ele tem que estar inerte à sociedade, isolado, abandonado. Eu acredito que o próprio governo, e é o momento de se pensarmos nisso, nessa nova etapa da Câmara e do Senado, antes de aposentar, principalmente o funcionário público, estadual, federal, municipal, dá a ele um tempo de projeção para que ele saia de lá, sabendo que ao estar aqui fora, ele tenha a convicção que realmente é o que ele quer. Mas isso já não acontece, não só no mercado, no segmento público, como também no corporativo, no privado? Hoje isso não tem. acontece. No privado esse você período consegue. Esse período de preparação do funcionário que está prestes a se aposentar, porque você tocou num assunto aí que tem sido muito discutido quando a gente vai falar sobre empregabilidade, que são exatamente as pessoas que se aposentaram, muitas delas acima dos 50 anos, 55, 60, 70 anos, mas que está em perfeitas condições físicas, mentais, emocionais, quer trabalhar, tem muito para contribuir, é um garotão ou uma menina de 30 anos, só que infelizmente pela idade, pela aparência, pelo aspecto físico, não consegue essa oportunidade. E no Estado, eu vejo que tem que iniciar pelo Estado. Se você hoje pegar um cidadão, funcionário público de uma certa idade, ele automaticamente hoje ele já se sente isolado, dentro da convivência com os seus entes. Então isso que tem que acabar, essa cultura que nós temos que trabalhar nela, em contrário, ver no idoso uma pessoa que pode me oferecer o quê? A experiência.
Quando você fala trabalhar na cultura, eu confesso que me vem assim um misto de tristeza e de preocupação. Por quê? Porque quando você fala, nós precisamos mudar a cultura, você está querendo dizer que, infelizmente, as pessoas idosas, elas não são tratadas como deveriam, são desrespeitadas, não são valorizadas, e aí eu vejo uma dose muito alta de uma tremenda falta de educação parental, familiar, Total. com relação a essa questão, porque essa falta de educação, pelo que nós temos acompanhado, ela começa dentro do próprio lar, dentro do próprio seio familiar e que acaba se externando para outras áreas da sociedade. Hoje, um dos grandes problemas que nós temos hoje é a violência doméstica. Ela é altíssima. Contra o idoso, a pessoa idosa. Ela é assustadora. É assustadora. E quando nós falamos da violência, não é só a violência, aquela violência de você cometer um ato, né, digamos... Físico. Sim. Exatamente. Mas é a violência da rejeição. Essa talvez seja a pior de pior todas, que né? tem. A pior de todas. Nesse momento deve ter pais, mães que estão nos assistindo e que sentem exatamente isso. Essa rejeição, né? Então ele não pode se manifestar. Ou quando ele se manifesta, os próprios filhos muitas vezes ou discrimina, os netos ou discriminam. Então isso que nós temos que começar a observar e a buscar a família de uma maneira que se conscientize ela de que isso não está correto. Como fazer? Essa é a pergunta, Isandir. Como fazer? O que fazer para mudar esse cenário? Exatamente. Nós estamos hoje, só para você ter uma noção, Mato Grosso hoje tem 500 mil de pessoas idosas. Nós somos 3 milhões de pessoas. Então nós temos um número significativo aí, de um percentual significativo de pessoas idosas. A primeira questão hoje é, onde estão esses idosos? É um diagnóstico importante e que nós, como Estado, nós, como Conselho, muitas vezes não temos. Nós não temos ele. Então, nós precisamos tê-lo. Aonde eles estão? Aonde eles estão e como eles estão. Como eles estão. Correto? Exatamente. Segundo, é uma população que só Cuiabá hoje cai em torno de 40 a 52 milhões por mês, correto? Mais ou menos essa média, só de aposentadoria. Aí eu quero trazer a previdência do regime próprio e do regime geral. Então, o idoso tem um valor? Tem um valor, sim. Significativo dentro do comércio. É por isso que apoiam e que não concordo muito, né, eu discordo muito, a questão dos consignados. Porque é uma maneira de se fomentar no mercado, aqui fora, exatamente através desse idoso, que dá uma sustentação dentro da nossa economia. Então, ele não deixou de ser valioso, ele continua sendo valioso. Só não é reconhecido e tratado como deveria estar. Bom, dignidade e respeito. Você falou da questão do consignado, eu quero só abrir um parêntese. Atenção, população de Mato Grosso. Eu estava até conversando com Isandir minutos atrás, antes dessa entrevista, porque ao vir aqui para o programa, no trajeto eu recebi uma informação que o Tribunal de Contas da União fez uma recomendação e esta recomendação ela poderá ser acatada ou deverá ser acatada do cancelamento do consignado em cima do Auxílio Brasil, uma medida que foi anunciada amplamente pelo governo federal, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro durante a semana passada. Então é possível que haverá uma suspensão temporária ou não, nós não sabemos ainda, desse procedimento junto às instituições bancárias, onde, em cima desse valor dos R$600, o cidadão, a família, poderia tomar como empréstimo via consignado um percentual de até 30% ou 35% em cima deste valor. Então, por enquanto, ao que me parece, esta operação deverá ser suspensa. Você falou em consignado.
Eu me recordo, já que nós estamos falando da falta de respeito, da falta de cuidado e zelo com as pessoas mais idosas, avançadas em idade, essa questão de consignado é uma dor de cabeça para os nossos idosos. Não só os consignados, como essa questão que envolve dinheiro, porque muitos dos idosos, eu diria que boa parte deles estão sendo também violados nos seus direitos, estão sendo duramente agredidos pelos seus próprios parentes, filhos, netos e até mesmo por advogados inescrupulosos que abusam do conhecimento da lei que têm para poder tirar proveito dessas pessoas simples. Como é que vocês estão lidando com isso, o Izandir? Porque eu acredito que essa seja uma das grandes reclamações dentro do Conselho. Nós temos dois problemas muito sérios no início, né, quando a gente saiu a campo, né? E de que forma? Pelo Conselho, nós temos aí a cada 2 anos as conferências municipais, estadual e a Conferência Nacional. Então, nessas conferências, sempre participamos, e isso eu quero aqui agradecer o apoio que eu tive da seccional do Estado de Mato Grosso, de exatamente falarmos sobre a questão da pessoa do advogado. É drástico. Mas nós vamos lá falar. Sim. E é preciso falar. Sem dúvida. Todo profissional, sem dúvida. Todo profissional, o advogado, ele tem uma tabela que chama-se tabela de honorários. Se você entrar na nossa seccional, você vai ter o acesso a essa tabela. E o que acontece? Existe um valor, um teto a se cobrar. E o que nós encontrávamos muitas das vezes, é que esse valor retroativo nem sempre eram repassados corretamente aos aposentados ali, naquele caso, ao cliente. Então, nós começamos a falar sobre isso nas conferências, nas nossas palestras, e eu acredito que isso pegou um corpo. Nunca representamos nenhum colega, Agnello, ninguém, por uma questão ética também, mas sempre levamos à frente a orientação para que ele não sofra nenhum tipo de prejuízo econômico nesse sentido. Para você ter noção, tem escritório no interior que o idoso leva o documento e deixa no escritório. Muitas vezes o advogado não entrava, o colega não entrava com a ação, ele resolvia ir lá pegar aquele documento dele para levar a outro colega. Se cobrava um salário mínimo para devolver um documento dele, que é dele. É um absurdo? É um absurdo. Então, infelizmente, como diz, o trigo e o joio... Está misturado. Né? Muitas vezes se mistura e isso contagia aqueles que têm uma boa ética, um bom profissional, e não é só ali, é também no judiciário. Eu quero aproveitar e fazer uma observação diante da fala feliz do Izandir. Não assine nenhum documento sem que você saiba exatamente o que você vai estar fazendo. E ao contratar um operador de direito para cuidar dos seus interesses, não vá pela emoção ou pela pressão. Procure antes se informar quem é este profissional. Porque assim como disse o Izandir, nós temos bons operadores de direito, advogados, mas infelizmente nós temos alguns que não honram, infelizmente, a profissão que um dia jurou assumir. Né? É claro que nós estamos falando de uma minoria, né, em detrimento a uma grande maioria de excepcionais advogados que nós temos aqui no estado de Mato Grosso. Com certeza você vai encontrar um bom advogado aí na sua cidade ou em qualquer lugar. No Brasil, o Izandir, 14,7% da população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é formada por idosos acima de 60 anos. Né? Isso corresponde a uma população de mais de 30 milhões de brasileiros. 30 milhões. Quer dizer, é um número extraordinário, um número absurdo. Né? O que o país, o governo federal, está desenvolvendo em favor desse público tão grande, tão importante como nós já falamos aqui? Olha,
o atual governo federal, através do Ministério da Mulher e da Família, né, hoje senadora Damares, com a pandemia, eles conseguiram, naqueles 2 anos que praticamente se ficaram todos em casas, eles levantaram um projeto que foi apresentado em 2005, na primeira Conferência Nacional, que era a criação da rede de proteção à pessoa idosa. Desengavetaram, estudaram e colocaram isso em prática. De que maneira? O secretário nacional e o Conselho Nacional fez um chamamento para todos os conselhos estaduais a aderirem a um pacto nacional, que seria o quê? Capacitação. Porque eu sou um conselheiro do estado do Mato Grosso na área da pessoa idosa? Por que eu estou ali? Então, essa capacitação foi trazida para o estado de Mato Grosso, para todos os municípios, e foi uma capacitação praticamente durante o ano de 2021. Ela terminou agora no ano de 2022. Quem ministrou essa capacitação foram as professoras da Universidade Federal de Rondonópolis, escolhido pelo Ministério da Mulher. Então, o que nós estamos dizendo? Que foi a primeira vez que um governo olhou para o segmento. Primeiro, vamos capacitá-los. Segundo, fortalecer os conselhos municipais. O problema está onde? No município. Quem que nós temos que fazer com que ele tenha todo o entendimento possível dos direitos legais e cabíveis a esse idoso na questão da proteção? O Conselho Municipal. Cabe ao Estado, como Conselho Estadual, fortalecer esses conselhos municipais. E criar aonde não tem. Criar aonde não tem, dar o suporte, estrutura. Criar o fundo, que é muito importante. O fundo do idoso tem uma importância, uma relevância magnífica. Por quê? Porque você vai trabalhar com o dinheiro do imposto de renda daquele investidor que está naquele município, que pode investir no fundo. Idoso, ele vem do governo federal ou ele passa pelo governo do estado de Mato Grosso? Ele vem do governo. Você deposita na Receita, certo. A Receita vai para o governo certo. Federal e o governo federal distribui para os conselhos. Emite para aquele conselho daquele município aonde ele está cadastrado e aonde eu, a hora de declarar daquele município, tirei do meu imposto de renda 3%. Esse conselho municipal, ele fica sob a responsabilidade do conselho estadual? Sobre a responsabilidade do conselho. Ou o conselho municipal, ele tem ele é independente. A independência. Ele é independente, criado certo. Por uma lei independente. Certo. Lá ele vai ser... Mas ele é fiscalizado, coordenado pelo Conselho do Estado ou não? Coordenado, fiscalizado e orientado. Certo. Correto? Perfeito. Então, o auditado também? Não existe auditoria. Não existe por auditoria. Quê? Porque a responsabilidade nossa sobre o Conselho, o nosso braço direito é o Ministério Público. Entendi. Entendeu? Então, o Ministério Público ele tem um significativo muito grande para com todo esse contexto que hoje nós estamos tentando avançar no estado de Mato Grosso. Como é que está o estado de Mato Grosso nesse quesito? Eu diria hoje assim, o governo do estado, nós tivemos uma reunião com o governador do estado, aonde colocamos a necessidade da construção de LPIs, que é instituições de longa permanência. Nós precisamos da casa-dia, que é exatamente onde a pessoa que trabalha, ele, a esposa, ao sair da sua casa, não tem aonde deixar o seu pai. Nós precisamos desse local, que é a casa-lar, a casa-dia que se fala. E o governo do estado, Mauro Mendes, muito sensível nessa questão. Eu acredito que o ano que vem eu vou deixar para que ele próprio anuncie, mas vem coisas muito boas, principalmente na construção de LPI. Bom, você já deu a deixa aqui, é sinal que
deveremos ter aí um local apropriado para receber os nossos idosos. Não só Cuiabá, mas como todos os grandes polos do estado de Mato Grosso. Zandier, eu queria muito ficar com você aqui ao longo de todo o programa discutindo esse assunto, porque é um assunto que nos interessa, é um assunto muito importante. Eu penso que ao tratar do idoso, nós estamos botando o dedo de uma ferida que precisa ser estancada, que nós precisamos de alguma maneira cicatrizá-lo o mais rápido possível. Existem muitos assuntos que nós poderíamos, obviamente, acrescentar a essa entrevista, mas eu vou ficar trazendo você aqui como que de conta-gotas. Fica tranquilo. Para nós estarmos discutindo pontualmente algumas questões, principalmente com relação à questão da segurança dos nossos idosos. Isso assunto é página policial quase que diariamente, infelizmente. Mas olha, foi um prazer em conhecê-lo, agradeço. Eu tenho certeza que o Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa aqui de Mato Grosso está em boas mãos. Como você disse, antes de assumir a presidência do Conselho, você durante muitos anos esteve atuando nesta área, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, secção aqui do estado de Mato Grosso. Então eu penso que você está capacitado, habilitado para poder, obviamente, ajudar a implementar, né, uma cultura, como você mesmo disse, diferenciada aqui no estado de Mato Grosso. Boa sorte a você. Eu quero te agradecer e dizer que a comunicação é a base disso tudo, né? De coração, quero te agradecer o seu programa, Passando a Limpo, e quiçá que todos os demais façam isso também. Sem a comunicação, fica difícil nós chegarmos lá na ponta, para que as pessoas saibam de como é importante se falar de políticas públicas e social. Com certeza. A pessoa idosa. Nós temos discutido muito políticas públicas para mulheres, para crianças, mas nós não temos debatido sobre essa pauta dos idosos. E pode ter certeza, eu quero assumir um compromisso contigo, que nós vamos estar permanentemente fomentando esse assunto aqui no Passando a Limpo, porque é um assunto de interesse, inclusive, do Grupo Cidade Verde, porque nós temos essa preocupação com os nossos idosos aqui do estado de Mato